Olá, olá, como vai, pessoal? Aqui é o Adalton do Faz Enriquece Podcast. A gente até então a gente estava só gravando áudio, a gente não estava colocando vídeo, né, no canal, mas agora a gente está lançando esse canal, o nosso canal no YouTube. E já vou deixar uma informação assim, que a gente tem a vida muito corrida, né? Todo mundo hoje em dia vive numa correria danada e não é diferente aqui em Dublin. Eu acho que eu já tinha falado que eu tô em Dublin, na Europa, tô fazendo intercâmbio, né, aqui na Irlanda. Aqui é tudo muito corrido também, tipo, a gente trabalha em serviço diferente do que você estava acostumado a trabalhar no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu trabalhava com telecomunicações. Aqui eu trabalho como kitchen porter, eu lavo vasilha o dia todo. Mas isso é um trabalho e é um trabalho digno, e é onde tá dando para tirar uma boa grana. Então é o seguinte, eu tô a caminho da escola. Na verdade, como eu falei, é tudo muito corrido, a gente não tem muito como parar e fazer um vídeo grande e tal, mas então eu até peço assim, pessoal, não leva muito em consideração a qualidade técnica, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível para que as informações que eu vou passar sejam úteis e compensem aí as falhas técnicas, se porventura houver, tá bom? Então eu fiz até uma listagem aqui de umas coisas que uma dificuldade que eu tive aqui em Dublin quando eu cheguei foi o seguinte, que a gente normalmente está acostumado no Brasil a fazer as despesas mensalmente. Você trabalha, recebe um valor fixo mensal, você trabalha para uma empresa e tal, ou de repente você é dono de um negócio. Aí fica aquela questão, as pessoas perguntam como que você faz para controlar, para ter um controle financeiro, um bom gerenciamento, se os seus ganhos não são fixos, você não sabe quanto que você vai ganhar no final do mês. Então eu anotei aqui para vocês algumas dicas, que são as principais dicas que eu acho que são importantes, e eu vou passar para vocês, tá? Primeira dica é a seguinte: depois que eu cheguei aqui, eu não sabia quanto que eu ia receber no mês, porque a gente ganha por hora aqui, então tipo, às vezes trabalha mais, às vezes trabalha menos. Então, a primeira dica é a seguinte: você precisa saber quanto que você precisa gastar no mês. Então, a partir do momento que você sabe quanto que você precisa gastar no mês, você sabe quanto que você precisa fazer para que você chegue a atingir esse valor que você precisa gastar. A segunda dica, segundo fator importante, é que você precisa saber quantas horas ou quantos dias, seja, que você precisa trabalhar, ou de repente quantas vendas, se você estiver vendendo, que você precisa trabalhar para você atingir esse valor. Então, por exemplo, se o seu gasto mensal ele é de, vamos imaginar, R$1.000, vou falar em reais porque eu estou gravando para o Brasil, em português. Vamos imaginar que o seu gasto mensal ele é de R$1.000. Então, você precisa no mínimo de R$1.000. Então, independente se seu ganho ser fixo ou ser variável, você precisa saber como que você vai gerar esses R$1.000, senão você não vai ter como pagar o seu custo mensal, não é isso? Então vamos imaginar que você trabalha com vendas, por exemplo. Você tem que calcular, olha, se eu fizer tantas vendas e eu receber XY de comissão de cada venda, então ok, eu fiz 10 vendas, essas 10 vendas pagam os meus custos. Ou vamos imaginar que você trabalha como eu estou trabalhando, você vende o seu serviço e você ganha por hora. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar 30 horas no mês para eu conseguir gerar esse valor, que é o valor mínimo que eu preciso ganhar. Então, ok, uma vez que você sabe quanto que é o seu custo e quanto que você precisa trabalhar ou vender no mês para gerar esse valor mínimo que você precisa, a terceira coisa que você precisa fazer é colocar esses dados numa planilha, de modo que você consiga controlar. E aí eu tenho um outro vídeo que é bem, a gente explica melhor sobre essa coisa de como usar a planilha e tal, mas resumidamente é o seguinte: se você não tem uma planilha de controle, você não consegue visualizar tão claramente os suas entradas e saídas. Então você precisa pegar numa planilha, você precisa colocar numa planilha o quanto que entra para você de dinheiro e o quanto que sai para você. E é ideal que você faça isso no começo do mês, não no final, tá? Você precisa fazer um planejamento de modo que quando você for começar este mês, você já sabe, você já tem uma previsão ali, me fugiu a palavra aqui agora, uma projeção. Você já tem uma projeção de como que vai ser os seus gastos. Então você sabe que o seu gasto fixo ali por exemplo, R$600, não sei. Eu estou jogando valores hipotéticos, sabe? O número que veio na minha cabeça aqui, sabe que você vai gastar esse valor aí, que é o valor da sua conta de água, de luz, e
dos seus gastos fixos aí você joga mais um outro valor, que é o valor que seria, por exemplo, com gastos que não são fixos, mas que podem vir a ocorrer, e você consegue enxergar quanto que você vai gastar no mês, o valor aproximado, mas assim, o mais aproximado possível para que os dados, para que a coisa funcione, entendeu? E aí, uma vez que você já sabe que você vai gastar R$1.000 no mês, você já sabe que você tem como fazer esses R$1.000, gerar esses R$1.000 no mês, então você vai trabalhar essa quantidade de horas ou de dias, ou fazer essa quantidade de vendas que você precisa, e você pagou os seus custos. Só que aí tá, nesse caso você está no 0 a 0, porque você ganhou exatamente o quanto que você precisa para pagar os seus custos. Então a ideia é a seguinte: se eu preciso trabalhar 40 horas no mês para eu gerar o valor mínimo que eu preciso para pagar, será que eu consigo trabalhar 50 horas, 60, 80 horas? E aí a ideia é você gerar um excedente aí, para que você possa investir esse dinheiro em algum tipo de investimento, que isso aí é um outro assunto também. A gente tem outros podcasts e vídeos falando, aliás, a gente tem outros podcasts que a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre investimento, mas a ideia é você não fazer somente o que você precisa, você tem que gerar algum excedente aí para você conseguir guardar. Esse assunto foi muito conveniente, porque eu usava, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma rotina financeira específica. Eu era assalariado, eu trabalhava, no final do mês eu recebia, já estava ali pronto o meu planejamento, já sabia que parte do dinheiro que eu ia colocar em quê. Então ótimo, eu simplesmente fazia. Quando eu cheguei aqui, eu tive que readaptar essa rotina, porque aqui eu não ganho fixo. Então eu tive que encontrar uma nova forma de tratar isso. Mas não é nada complicado. Tem muita gente que fala, eu não tenho como controlar a despesa, porque eu não sei nem quanto que eu vou ganhar. Por exemplo, tem um amigo meu que a gente conversa sobre finanças, ele sempre bate nessa tecla, mas não consigo, não tem jeito de controlar. E ele vende. Você sabe que é de você que eu tô falando. Eu não vou citar seu nome aqui, seria muito antiético. Tem jeito de controlar, só é um pouco mais difícil, uma vez que você não tem uma garantia de quanto que vai vir no final do mês. Mas se você fizer desse jeito que eu falei, você precisa, é simples, você olha, eu ganho X por hora. Se eu trabalhar X vezes 10, se eu trabalhar 10 horas, eu vou ter 10X. 10X paga as minhas contas? Paga as minhas necessidades mensais? Sim, ótimo. Então eu vou trabalhar 12 horas para que eu tenha 2X aí a mais, que seria uma reserva de caixa. Então, por exemplo, não, 10X não paga. Então, será que eu consigo trabalhar 20 horas no mês? 20 horas paga? Então, ok, posso trabalhar 20 horas. Mas é uma questão de você planejar antes de você agir. É isso que faz toda a diferença, entendeu? Então é isso, pessoal. O vídeo não pode estender muito, porque nessas condições técnicas aqui eu não sei se ficaria muito agradável. Mas assim, não pensa muito na parte mais técnica, presta bastante atenção no conteúdo, nessas 3 coisas que eu falei aí, que isso é importante. E aí assim, não sei onde que você vai estar vendo esse vídeo, se vai ser direto no YouTube. Se for no YouTube, já se inscreve no canal, já põe o joinha aí pra mim. Pode ser o joinha pra baixo ou pra cima, depende se você gostou ou não. Mas não deixe de dar o feedback, por favor, tá? Se você estiver ouvindo esse áudio no podcast, se você não estiver inscrito ainda no nosso podcast, então assina o podcast, e aí você vai passar a receber todos os episódios. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, curte a nossa página, tá? Fazem Enriquece, e compartilha esse áudio, esse vídeo. Se você tiver achado interessante, de repente, ou se você tiver alguma crítica, bota nos comentários também e compartilha aí com as pessoas que achar que podem ser úteis, para quem você achar que esse áudio
ou o vídeo pode ser útil, que é uma forma de você ajudar a gente a se tornar conhecido nesse ramo. A gente está começando com esse podcast, com esse canal do YouTube agora, então dá uma força pra gente aí. Então, gente, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, bye bye.